Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Júlia Fernandes, pertenço à IEDEC Parque Santa Rosa de Lima e Itaboraí. Vamos meditar na nossa leitura diária. Se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 5, que diz assim: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nosso tema, o amor de Deus derramado nos corações. Essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos em Cristo Jesus que viviam na capital do Império Romano. O objetivo principal era explicar a doutrina da justificação pela fé e fortalecer a fé dos crentes. O apóstolo Paulo escreveu esse versículo do capítulo 5, do verso 5, pois eles enfrentavam muitas dificuldades e perseguições por causa da sua fé em Jesus Cristo. Ele quis encorajá-los a permanecer firme em sua esperança e confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades. A esperança de Deus derramada em nosso coração não nos deixa confuso e nem perplexo com as situações ao nosso redor em relação à nossa fé em Cristo. Essa experiência, sempre presente, nos assegura para uma glória futura. Na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo, ele escreve que ele, o Senhor, nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Ainda nessa carta, a primeira, no capítulo 3, versículo 16, ele escreve que somos o templo do Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Este domingo, vamos estudar a nossa quinta lição do nosso terceiro trimestre de 2025, onde o nosso tema é uma igreja cheia de amor. No começo da igreja primitiva, todos que aceitavam o puro e genuíno evangelho recebiam este selo, o amor de Deus em seus corações, um dos frutos do Espírito, e trabalhavam em comum acordo. O que tinham vendia, levava aos pés dos apóstolos para ser compartilhado com os necessitados. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 37. No livro de Deuteronômio, o livro da lei, no capítulo 15, no verso 4, Deus dá as organizações das leis para que o povo fosse bem e alcançasse a terra a qual havia sido prometida. E essa promessa dada era para que eles ficassem ausentes da pobreza entre eles dentro da terra prometida. Eclesiastes, capítulo 11, e o versículo 1, fala do conselho do pregador, rei Salomão: lança o teu pão sobre as águas. Já o jovem rico não deu a devida atenção às palavras de Jesus naquele tempo. Diante do sacrifício da riqueza, se entristeceu e se afastou de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, e o versículo 22. Que esse amor possa continuar a arder em nossos corações, tendo a chama do Espírito Santo nos sustentando, procurando sempre fazer o bem sem olhar a quem. Epístola aos Gálatas, capítulo 6, e o versículo 9. Com a chama do Espírito Santo, não erraremos, para não ouvir no juízo final. Evangelho de Mateus, capítulo 25, os versos 41, 45 e 46. Que essa chama permaneça acesa em nós. Deus nos abençoe.